Ok, Memórias do Comércio da Baixada Santista, depoimento de Cícero Bueno Brandão, entrevistado por Inês Barreto e Cláudia Fonseca, em Santos, no dia 16 de outubro de 2001. Código 12, uma realização do Museu da Pessoa. Bom, doutor Cícero, eu vou pedir para o senhor começar falando seu nome completo, local de nascimento e data de nascimento. Sim, eu nasci em São Paulo, no Hospital da Cruz Azul, pertence à Força Pública naquele tempo do Estado de São Paulo, hoje Polícia Militar, no dia 8 de abril de 1939. Seu nome completo? Cícero Bueno Brandão Júnior. Obrigada. Bom, o nome do seu pai? Meu pai era Cícero Bueno Brandão e mamãe Maria Andaira de Paula Bueno Brandão. E qual é a origem dos seus pais? Papai nasceu em Casabranca, né? E mamãe nasceu em Goiás Velho. Foi por muito tempo capital de Goiás. E seu pai, qual era a atividade dele? Ele nasceu e cresceu em Casabranca? Papai começou como vendedor de arroz, de feijão, de batata, e ao assistir um desfile da Polícia Militar em São Paulo, em frente ao quartel do Coronel Tobias de Aguiar, na Avenida Tiradentes, ele se apaixonou. E de lá para cá, ele cursou a escola de oficiais da Força Pública e fez uma bela de uma carreira, deixando um nome até hoje lembrado por todos os oficiais da antiga guarda. Mamãe nasceu em Goiás Velho, estudou por lá e quando veio para Goiás, naquela fase de transição de mudança de capital, papai, que havia feito a Escola Militar de Guerra, que hoje nada mais é do que a DESG, e naquele tempo era feito também pelo Exército e era chamado de Curso do Realengo, ele foi indicado pelo governo de São Paulo, até porque ele brilhantemente acabou o curso em primeiro lugar, para planejar a Polícia Militar do Estado de Goiás. E que, para a alegria de toda a família, o Clube de Oficiais da Polícia Militar de Goiás hoje tem o nome de Coronel Cícero Bueno Brandão. Lá ele conheceu mamãe, com 16 anos de idade, e veio casar mamãe com uns 17 anos de idade com, naquela época, capitão Cícero Bueno Brandão. Certo. O senhor conheceu seus avós? Minha avó, muito querida, me acompanhou a minha meninice todinha em Itaquaquecetuba. Todas as férias, papai tinha um sítio em Itaquaquecetuba. Naquele tempo, ia-se de trem, gastava-se 4, 5 horas. Hoje você sai do Parque Dom Pedro em São Paulo, coisa de meia hora, 40 minutos, você está em Itaquaquecetuba. Então, era a vovó Ana, né, muito querida. Foi a única avó que eu tive relacionamento. Aos outros, infelizmente, eu não vim conhecer. E o senhor nasceu em São Paulo, quer dizer que seu pai morava em São Paulo e depois de papai com vida de militar, volta e meia era transferido, né? Eu me lembro que eu morei algum tempo em Sorocaba, grande parte em São Paulo, e depois papai veio, eu na época tinha 6 anos de idade, veio comandar a Força Pública aqui em Santos. E o quartel era no antigo Cassino Miramar, onde eu passei também toda a minha infância, porque do lado existia o Cine Miramar, e lá com ordenança, né, que tomava conta de mim, é que eu assistia as minhas séries Zorro, Fantasma, tudo que passava para a garotada daquela época, né? Depois, com o correr do tempo, papai solicitou a mudança da área deste quartel, foi autorizado, e o quartel que hoje existe no Canal 6, na Avenida Joaquim Montenegro, foi papai que realmente construiu. Certo, então a sua memória de infância é Santos, Minha memória e muito boa, muito boa. Eu, quando vim de São Paulo, com a família, nós fomos residir ali na rua Maranhão, 29.
E ali eu cresci e depois de algum tempo, papai resolveu comprar uma casa na rua Ceará, onde realmente foi a maior parte da minha vida em Santos. Eu residi. Como é que era essa casa, o senhor lembra para descrever para a gente? Ora, era uma casa não muito grande, era uma casa com 3 quartos, né? E um jardinzinho bem aprazível e no fundo tinha um quintal bom e um apartamento onde minha avó, Sinhana, residia, porque mamãe, eram 9 irmãos, né, entre mulheres e filho, mas mamãe a mais jovem, foi que assumiu vovó. Então, que é o bairro, a minha vida foi no famoso Bar Olímpia. Né? Por que famoso? Ali existia time de futebol, de adulto até pequenos, e concentração muito boa de jogadores de bola de praia, famosos naquela época, né? E com o correr do tempo, foi até uma grande satisfação fazer esse relato, chegou para morar do lado de casa, na famosa casa da dona Georgina, um garoto chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E eu tive o prazer, um compadre meu, João Carlos Coelho, e um outro colega meu que hoje com esse jovem, com 15 anos de idade, ele chegou ali para morar, e era nós que saímos para cinema, nós que saímos para comer pastel no Gonzaga, nós que saímos para jogar bola, nós que saímos para passeios, enfim, né? Foi muito bom. E é um prazer muito grande, ainda volta e meia. Ele já jogava bem nessa época? Nossa época, Nossa Senhora. Ali, o João Carlos, o Ivampa, o Pelé e vários outros ali. Eles não faziam lelê, que a gente costuma dizer que é equilibrar a bola, fazia com limão siciliano. Então é um negócio que parece que é fácil, mas não é não. E o crioulo com aquele pezão dele, e a garotada acompanhava, né? Fazia um número infindável de lelê com limão siciliano, que era passatempo da gente na praia no dia. Sentado, começava a conversar, vamos fazer lelê, começava a fazer lelê, né? E foi no Olímpia realmente que eu cresci, fiz grandes amigos, entendeu? Desde do time dos adultos, e eu disse anteriormente que era famoso, porque foi o primeiro clube que instalou na praia trave de futebol para se jogar. Entendeu? E existiam lá jogadores bons de bola, posso até citar Passaroca, Lula Carvalho, o Luiz Carlos, grande goleiro, Arnaldo Ferreira dos Santos, jogou lá também, o Carioca, enfim, um número infindável. Era um time de praia? Era um time de praia, que vinha ali no sábado à tarde, primeiro e segundo time, saía com as costas quentes de tanto tomar gol, porque realmente era uma nata muito boa de O senhor jogava de jogadores. também? Joguei muito tempo na praia, e nós tínhamos ali no bairro o famoso time do Saci. Era um time de jovens em que o Saci, que era o mais velho, tomava conta. E nesse time, que também era um time irrepreensível, eu, por 2 vezes fui campeão no torneio de praia do SESI, que era disputado ali em frente ao Colégio Escolástico Rosa, na Ponta da Praia. Depois fui para São Paulo terminar os meus estudos. Espera só um pouquinho. Daqui a pouco você vai contar essa parte. Eu queria que o senhor contasse sobre a sua primeira escola, quando o senhor era pequeno. Aqui em Santos, a minha primeira escola foi a escola Olavo Bilac, aqui no canal 1. Né? De lá eu passei para o Marquês de São Vicente, que era mais perto de casa. Do Marquês de São Vicente, a 5ª série, que nem existia naquela época, que era um preparatório para você prestar um exame, para você entrar para o secundário, eu fiz no Cesário Bastos. De lá, eu passei para o Colégio Santista. Foi uma fase muito boa também.
uma época muito boa de futebol, eu tive ali, com viagens, com os irmãos maristas, tudo. Depois, quando eu acabei o meu curso científico no Colégio Monte Serrat. Ali eu encerrei. O senhor fez científico por alguma razão? Por que o senhor, como é que Não, foi para essa mim escolha? ter todo o curso escolar, né, feito. Se bem que quando encerrou, eu não... Meu negócio, eu gostava de jogar bola. Mas filho de militar, sempre repreendido, papai chegou à seguinte conclusão: bom, já que você não quer estudar, pelo menos você vai passar um ano com sua irmã nos Estados Unidos. O senhor tem irmãos? O senhor não contou? Tenho. Nós éramos em 4, né? Tenho o meu irmão mais velho, Murilo, que formou-se em medicina, foi para Goiás, né? E lá radicou, fez família, tem um hospital maternidade, que é um dos maiores de Goiânia, e se aposentou. Hoje cuida de fazenda, né? Tem um filho que está no hospital, tem um que é agrônomo, que o acompanha na fazenda, e tem mais 2 meninas também. Então, todos casados, com vários netos. Tem uma irmã que foi estudar nos Estados Unidos, conheceu o marido, né, o Max, e ela, infelizmente, há coisa de 3 ou 4 anos, veio a falecer. Mas deixei também, e tenho lá sobrinhos, e sobrinhos netos, tudo. E tenho minha irmã era a Miriam, e o mais novo, que é o Zé Luiz, que está radicado aqui na família, na cidade também, casado, pai de 3 meninos. 2 meninos e uma menina. Então, o senhor estava contando que seu pai falou que o senhor tinha que ir para o Estados Unidos. Então, e minha irmã já residia lá, e para lá eu fui. Que lugar dos Estados Unidos? Ela morava em Montclair, é do lado de lá de Nova York. Você, para atravessar para cá, você tem que atravessar o rio, né? Tem túnel, você vem de ônibus, né? E eu tenho uma passagem muito interessante lá, e com essa lembrança, eu até, quando eu encontrei o Pelé no Caiçara, e naquela época eu me lembro muito bem que ele me apresentou, a Xuxa, ela ainda jovem, né? E eu não o via há muito tempo, eu brinquei, ele falou: olha, você pode ir para os Estados Unidos, que eu já abri o campo de negócios para você lá. Por quê? Meu cunhado, quando veio para cá, passar a lua de mel com minha irmã, me viu jogar futebol. E quando eu fui para lá, ele falou: não, aqui você vai ter que jogar em algum time, né? E realmente ele era alemão, né? E ele me colocou num time lá deles, e eu disputei, naquela época, partidas lá, entendeu? E, por incrível que pareça, tinha um brasileiro lá, Danilo Ferreira dos Santos, filho do seu Alberto Ferreira, com quem eu trabalhei, e ele viu minha partida, só que nevava uma barbaridade, e eu estava completamente congelado. Perdemos de 4-1, mas, para minha felicidade, o gol quem fez fui eu, né? Que posição o senhor jogava? Eu era meia esquerda. Meia esquerda. E pelo menos deixei um pedaço de fama, porque no dia seguinte à partida, o meu nome saiu na primeira página do New York Times. Brandão scored the first, but lost 4-1. Pelo menos eu deixei essa marca lá, né? E foi quando eu disse ao Pelé: pode ir para lá, que ele deu muita risada, né? Porque naquela época ele já estava começando a preparar a ida dele para lá, do Júlio Mazei, depois Carlos Alberto, esse pessoal profissional que foi para lá e que ficou radicado no Cosmos de Nova York, né? Quanto tempo o senhor ficou nos Estados Unidos? Eu fiquei nos Estados Unidos 1 ano e 2 meses aproximadamente. Na volta de lá, porque eu lá por ficou, além do futebol, o que o senhor Exatamente, fez? é o que eu ia dizer a você. O seu Alberto Ferreira, muito amigo de meus pais, exportador de café e dos grandes naquela época, tinha os agentes dele na Wall Street, em Nova York. Então, numa dessas falas de telefone comigo, papai me passou a seguinte mensagem: Cícero, o Alberto pediu para que você não ficasse
parado em Nova York, procurasse os agentes dele aí e visse se haveria possibilidade de você começar a trabalhar. Pelo menos é uma carreira que você pode fazer, ele acha que é muito proveitosa, classificador de café, trabalhar numa firma exportadora, e assim eu fiz. E os agentes do seu Alberto eram o Carl Borchinius e o Gregory Martinez. Fui lá, o Gregory eu já o conhecia, porque ele vinha como agente quase que constantemente ao Brasil, né? Então fui recebido de braços abertos e fiquei 8 meses com ele lá, e foi quando então eu pude manipular e ver toda aquela gama de café do mundo inteiro, porque eles, como agente, não lidavam só com o Brasil, lidavam com a Ásia, Europa, América do Sul, enfim, todos os produtores de café, porque eles é que vendiam. Então vinham as amostras de café. Então ali que eu fui conhecer o café arábica, que eu não sabia o que era, na arábica não, o Cunilon, que naquela época eu não sabia. O arábica é o nosso, nós temos aqui também o Cunilon, né? Mas naquela época, para mim, era uma novidade, né? Eu não sabia o que é. Então fiquei lá e quando... ano que foi isso? Foi em 1958, 59. Porque aí eu comecei a trabalhar. Quando eu voltei, eu já estava com o emprego aberto para mim, com o seu Alberto. Lá eu trabalhei 3 anos e meio a 4 anos, quando eu conheci minha atual esposa, Ilse, e naquele tempo o café estava muito embaixo, tudo. Eu dei uma revisada na minha vida, tive uma conversa bem séria com meu pai e eu mostrei a ele o meu interesse de voltar aos estudos. Então eu fiz 6 meses de cursinho em São Paulo e prestei a Getúlio Vargas. Fui até a última prova. Acontece que a Getúlio Vargas, naquela época, estava iniciando o prédio dela, que é hoje, vai estar ao lado dela hoje, a nossa Federação do Comércio, ali na 9 de julho, e só tinha capacidade para receber 40 alunos. E eu fui prestar o meu último exame, História Geral. Isso eu vou levar para o resto da minha vida, né? Tinha uma redação, e foi aí que eu e a maioria caíram, né? E realmente só entraram 40, né? E daí, quando o professor começou a escrever lá, eu comecei a ler o que era, eu falei... O senhor lembra o tema? Lembro, o tema eu me lembro. O tema era Tratado de Potsdam. Alemanha atual à luz do Tratado de Potsdam. E eu, infelizmente, não me veio na cabeça o que era o Tratado de Potsdam. Claro que chegando em casa fui folhear, nada mais era do que a divisão da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ali caíram, o que tinha que cair, caiu ali, porque eles tinham que dar realmente, e valiam 6 pontos. Valiam 6 pontos, fora a parte gramatical, né? Então, eu ali caí. Aí dei uma repensada também, né? E falei, bom, esse exame que eu fiz foi em julho, porque a Getúlio Vargas, são semestrais os cursos, né? Eu parei para analisar, vida de meu pai, militar, eu falei, meu jeito é também tentar dar uma poupada. E meu pai tinha aquele soldo dele de militar, tinha sob sua tutela eu e o Zé Luiz Menor, minha irmã já estava emancipada, trabalhava, meu irmão Murilo já estava na carreira de medicina, eu resolvi ir para Curitiba. E lá eu fiz vestibular para engenharia química, fui muito bem sucedido, passei em 2º lugar, me ajudou muito o exame que eu havia feito em São Paulo, porque por incrível que pareça, coisas que aqui nos exames, lá, para não dizer que eu não sofri um pouco, eu sofri no exame de desenho. O resto foi tudo
foi tudo muito fácil, porque eu já estava atualizado. E lá, então, comecei na antiga faculdade, que era lá no Cabral, em Curitiba, né? E no segundo ano nós passamos para a Federal, que hoje está na beira ali da rodovia que vai para o sul, né? E ali, então, fiz o meu curso, encerrei o meu curso em Curitiba, em 1966, fui o paraninfo da turma, tive na época o prazer de receber o ministro Mariano Andreasa, que foi o nosso paraninfo, em nome do governador Paulo Pimentel, e de lá para cá, vim para São Paulo, né? Me casei no segundo ano de faculdade com a benevolência do meu sogro, o seu Lupércio, do meu pai, que ambos patrocinaram meio a meio aquela união, né? E lá fiz um círculo de amizade muito grande em Curitiba, deixei grandes amigos. Acho que por ser o mais velho da turma, e por ser assim muito extrovertido, praticamente da época que nós nos formamos, ano sim, ano não, ou se não, ano sim e ano sim, eu faço a turma se encontrar. Já nos encontramos aqui em Santos, em Blumenau, em Curitiba, enfim, o pessoal vai, leva as esposas, leva os filhos, é muito gratificante você ver aqueles amigos crescerem. E olha, na minha turma, a nata que você possa imaginar, em cargos, né? Eu tive amigo meu que formou-se comigo, veio para São Paulo, o nosso primeiro emprego era Dr. Otacílio, eu, Benhur e o Mário Cato. Podemos dizer que nós começamos numa casinha na Frederico Hermann, hoje que nada mais, nada menos que é o CETESB, que é o Centro de Tecnologia de Saneamento do Estado de São Paulo. E que eu comecei lá, viajei muito para o interior todo, fazendo levantamento de pingueiro e de usinas, né, por causa da contaminação com o restilo dos rios, mortandade de peixe. E o CETESB hoje é isso aqui. Depois de 2 anos que eu lá estava... Deixa eu entender direitinho. Esse primeiro emprego do senhor como engenheiro o que mesmo? Engenheiro químico sanitarista, porque eu fui me especializar na parte sanitária. Porque eu havia feito estágio na Cosipa, na Carbocloro, aqui no Cubatão, e eu senti que, como engenheiro químico, aquele problema de indústria não ia bater com o meu temperamento, com tudo. Então, qual foi a saída? Pega a engenharia química sanitária, que naquela época estava em crescimento e começando, né? E assim eu fiz. E ali, então, onde é a CETESB hoje, já era um órgão público? Na Frederico Hermann, já era um órgão público. Mas era uma casinha pequena, onde tínhamos o doutor Otacílio, que era o gerente, vamos dizer assim, o diretor responsável, e os laboratórios, que eram minúsculos. Hoje não, hoje é uma monstruosidade, quiçá o maior da América Latina nessa área ambiental, né? Então, foi ali que realmente eu comecei minha vida. Depois, eu fui sentindo com o tempo também, minha esposa, filha única, tinha um irmão, o Rubens, faleceu muito jovem, deixou família constituída, tudo, e eu tive uma conversa muito franca com o doutor Otacílio e mostrei a ele a minha intenção de vir gerenciar o CETESB aqui em Santos, que naquela época, e até hoje faz, toda a parte bacteriológica de água e controles de praia, tudo, para, naquele tempo, a SBS, hoje Sabesp. Né? SBS, o que é? Saneamento da Baixada Santista. Hoje é Sabesp, né? Mudou a sigla e mudou os padrões lá. E depois de 2, 3 meses mostrando o doutor Otacílio, tudo, pá. E como aqui em Santos tinha um rapaz que veio começar, e era de São Paulo, e ele também estava com vontade de voltar para São Paulo, e eu com vontade de vir para cá. Então, o doutor Otacílio um dia chamou e falou: olha, Cícero,
agora eu vou te dar uma boa notícia, dentro daquilo que a gente já vinha conversando, você vai continuar o trabalho no CETESB em Santos, ou seja, me ampliaram o laboratório, né? Seu pai é militar, você com uma gama muito grande de influência, né? E você vai para lá. Então foi com muita alegria que eu vim para Santos e organizei o CETESB, era ali no Sabuó, dentro da área da SBS, né? Tinha um laboratório e tinha a parte de mecânica, logo na entrada da cidade, onde tem ali o cemitério do Sabuó. Ali então, iniciei minhas atividades, um grupo de rapazes de primeira linhagem, tá? E eu eu costumo dizer, como bom ariano, eu imponho, mas deixo a pessoa fazer, sabendo que eu vou cobrar. Então eu tive um relacionamento muito bom com esses rapazes, o laboratório se desenvolveu maravilhosamente bem, tá? E lá fiquei por 3 anos e meio. E quais eram as principais causas, sei lá, tarefas que vocês tinham, problemas que vocês enfrentaram? O CETESB, né? Ele faz toda a parte de coleta de água de toda a Baixada Santista. Tanto assim que hoje tem CETESB em Santos, tem CETESB no Cubatão, que é onde está realmente hoje, por causa das indústrias do Cubatão, né? Porque o CETESB faz o controle de poluição de água e de ar, né? E naquela época não existia o Cubatão, era só aqui. Eu fazia de São Sebastião até Peruíbe, coleta de água de mar para ver a poluição. E a água como e ela? internamente, a água domiciliar. E na época da temporada, eu tinha que cuidar dos canais. Até porque Saturnino de Brito, o maior sanitarista, e eu costumo dizer, não muito bem lembrado pela cidade, porque existe uma rua no Marapé com o nome dele. No meu entender, eu que estudei toda essa parte sanitária, para mim o maior sanitarista que esse país já teve, vide, canais de Santos, esgoto, costão do Itaipu, tudo bolado e feito por Saturnino de Brito. O que ele tem hoje? Uma rua com o nome dele no Marapé. Muita lembrança para quem estudou e se aprofundou na vida dele. E eu fui um dos que procurei a SBS, como acho que como todo órgão nesta área, tinha uma biblioteca muito vasta, né? Então, vi muito a respeito dele, né? Então, trabalhei quando da confecção do emissário submarino, inclusive, ganhou-se no Paraguai medalha de ouro, o maior prêmio no Congresso Sanitário. Quando foi isso? Olha, faz tempo, viu, uma data assim, eu não me recordo. Entendi. Mas, pô, Santos hoje, uma cidade na terra do mar, no nível do mar, né? Ela foi drenada, foi preparada para o Saturnino de Brito, né? Para que as águas do mar não invadissem, tudo. E eu, no meu modo de ver, acho que é muito pouco que a cidade oferece para ele. Uma rua ali no Marapé, perto da onde eu nasci. E tinha problema de água contaminada? Como é que era quando o senhor trabalhava com isso? Sim, porque aqui existia o departamento de água, o departamento de esgoto, né? E um separado do outro, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, Macuco. Macuco era tudo valeta. Você, para entrar na casa, tinha valeta, você passava por cima do matar e entrava naqueles chalés, né? Então, um dia o prefeito resolvia, bom, essa rua aqui nós vamos asfaltar. A prefeitura ia lá e asfaltava, mas acredito eu que não existia um entrosamento entre os diversos órgãos, né? O cara fala, pô, só vem aqui asfaltar a rua e não tem rede de esgoto? Não. Mais tarde vinha aí, quebra e faz. E assim era feito. Então continuava os esgotos aí para o canal, tudo, né? O senhor lembra Às vezes quem era? até
fazia a drenagem e ia, em vez de ir para a coleta de esgoto, ia para a rede pluvial. Destino, canal, contaminação, praia. E assim era esse círculo, né? Seu Cícero, Então, o senhor lembra o prefeito da época? Na época, É. olha, da minha época, Silvio Fernandes Lopes, teve um que faleceu, o Lascala, Antoninho Feliciano e vários outros, né? Mas naquela minha época, se não me engano, era o doutor Silvio Fernandes Lopes, que inclusive depois, grande político da cidade, tornou-se secretário de obras, tudo, teve um envolvimento político muito grande com a cidade, né? Então não havia um planejamento Não, nesse naquela época desenvolvimento não existia, porque eram órgãos separados. Hoje já existe um entrosamento bem mais forte, né? Naquela época não existia, realmente não existia. Então o senhor pegou o bairro do Macuco, algum outro bairro que o senhor tenha acompanhado esse processo de pavimentação? Ah, sim, esse Marapé, o fundo do Marapé, todinho, os bairros assim fora daquela linha Ana Costa, Conselheiro Nébias, né? A Ponta da Praia, como eu disse para vocês no início, papai, o prédio que o papai veio comandar era um antigo Cassino Miramar. Depois o papai pediu autorização e construiu lá na Ponta da Praia, que na frente só tinha o campo do Jabaquara, para trás era só rede de pescador. Eu era garotinho, eu me lembro disso, né? Acho que foi o primeiro prédio naquela região. Poxa, aquilo lá, né? É lotado, né? Lotado de... Era um lugar que tinha mais pescadores. Ah, então. sim. Ali, pescador, japonês, era naquele canto. Você ia naquele fundo ali atrás do campo do antigo Jabaquara, né? O famoso Leão do Macuco, era só rede esticada. Só rede esticada. Bom, você ia de asfalto, eu me lembro, até porque o bonde virava, até o aquário. Dali para a ponta da praia, ali era só areia. Ali não tinha nada. Se você, carro para pegar a balsa, sempre foi lá no fundão, o carro entrava na areia e ia na areia, que hoje é o calçadão. Já existia a balsa, então? Já existia, porque você tinha que atravessar. Balsa, né? Era coisa daquela época, né? Não era coisa moderna como nós temos hoje. Mas a gente ia para o Guarujá, ia-se muito para a Praia Grande, né? O senhor lembra como é que era a Praia Grande, Guarujá, nessa época? Só pescador, de cabo a rabo. Só pescador. E pessoas da sociedade de Santos, né? Que para sair do burburinho aqui, porque como praia, né? Toda excursão, viesse como viesse. E naquela época era mais o trem, né? Era Santos, né? Então, o pessoal vamos dizer assim, sociedade, queria um descanso, sair desse burburinho, tinham as casas, mas muito esparsas, na Praia Grande, né? E a gente ia lá para ver o arrastão. Com as vacas, puxar as redes, os pescadores, ali era só pescador. Só pescador. O senhor pescava também ou só via? Olha, eu acho que o cara, para ser pescador, ele tem que ser ter muita paciência. Eu sou hoje, nós chamamos de jubilado, é aquela pessoa que depois de 30 anos pagando a mensalidade regularmente, se jubila. Eu sou sócio já jubilado há 18 ou 19 anos, 18 ou 19, do Clube de Pesca de Santos. Então, eu ia muito para lá, né? Com meus pais, passar dia, tudo lá. E mesmo lá naquela convivência, sou ariano, sou meio agitado, sabe? Então, gosto de estar sempre, não tenho aquela paciência que a gente costuma de japonês, né? Que senta ali e fica 7, 8 horas esperando um peixe chegar e tudo. Eu prefiro já pegar o peixe fritinho, com limão, com uma caipirinha do lado e aí vamos, né? Eu queria pedir um pouquinho, antes da gente ir mais para frente, voltar um pouquinho para trás, para a época que o senhor trabalhou
quando o senhor voltou dos Estados Unidos, que o senhor trabalhou aqui com café, eu não sei exatamente qual era a sua atividade. Como é que era esse momento do café e o que o senhor fez? Quando voltei de lá, e como eu disse para você anteriormente, eu já nos Estados Unidos, para mim, foi tipo de uma universidade, né? Porque eu quis me especializar na parte de classificação de café, ou seja, a manipulação do grão e a degustação para você saber os diversos paladares, para você, sabendo os diversos paladares, sabendo o que o comprador do lado de lá quer, aquele blend, para dar aquele paladar, você tem que fazer a prova do café para classificá-lo. Café rio, café riado, café duro, café mole, né? Tem essa classificação todinha. E lá, para mim, foi muito bom. Porque foi um aprendizado muito bom. O Carl Bortines, ele era gente do mundo inteiro que lidava com café. Então eu recebia café que eles mandavam para venda, a famosa sample para eles, a amostra para nós, para eles verem e para oferecer depois de testar, porque eles tinham classificação de café lá, e foi ali que eu comecei. Eu comecei com um aventalzinho na barriga, como trabalha todo o pessoal de classificação de café, torrava o café, porque existe uma torração, que não é a torração do café que você toma no dia a dia, é uma torração para provar, para você pegar os diferentes paladares do café, você classificar o grão por impureza, né? Tem toda essa... É uma arte. Quem trabalha em café, hoje existem cursos, aqui a própria Associação Comercial de Santos faz curso, vocês não imaginam que vem gente japonês do mundo todo fazer curso. E são cursos regulares, acredito que de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Então, eu fiquei lá, foi um aprendizado muito bom, porque eu tive além de fazer a torração dos cafés, depois que os degustadores eles provavam, claro que eu, né, ia lá, fazia também a minha aprovação, depois, na minha mente, eu falava, esse café deve ser tanto, pegava a fichinha lá que o classificador prova, e na ficha ele põe a marcação, se é duro, se é rio, se é riado, se é mole, se é estritamente mole, né? Então, e para mim lá foi muito bom, porque eu peguei toda essa gama de café do mundo. E como é que era o café do Brasil em relação ao café do mundo naquela época? Pô, não existia nada. Hoje o Vietnã é o maior exportador de café do mundo, né? Porque plantaram lá. E problema de preço, problema de mercado internacional, tudo isso afeta, né? Pô, vamos dizer assim, quando eu dei a minha parada no café, há uns 10 anos atrás, eu me lembro de ver saco de café vendido por grandes exportadores aqui do Brasil, e no comércio, ser vendido a 380, naquela época, cruzeiros, hoje no caso seriam reais. Hoje um saco de café está valendo de 100 a 110 reais. Caiu muito, porque a produção se alastrou muito. Vietnã, os países da América Central, Colômbia nem tanto, que tiveram uma opção de problema, ainda tem problema de guerra lá interna deles, né? Nós, com uma produção muito grande, enfim, fez com que todo esse mercado viesse para baixo por causa da oferta, né? Mas o Brasil ainda em exportação, em qualidade, tudo ainda é o top. Os cafés mineiros, tenho eu a impressão, estou meio afastado, são imbatíveis em qualidade, em tudo, né? Até porque o pessoal lá fora é mais o café africano, que é o robusta, aquele que é uma bolinha, né? O nosso não, é o arábica, é outro departamento da exportação de café. E então, eu trabalhei vindo dos Estados Unidos, estavam as portas abertas, trabalhei com o Alberto Ferreira, né? E foi quando eu depois de muito tempo lá, o café foi parando, né? Como eu já lhe disse anteriormente, conheci minha atual esposa, e aí voltei aos estudos, né? Me preparei e tudo. Aí o senhor veio para cá, foi trabalhar Aí eu vim para cá,
né? Não, e meu primeiro emprego foi no CETESB, em São Paulo, na Frederico Hermann Júnior, ali na beira do Pinheiros. Depois eu vim para o laboratório do CETESB para cuidar de toda a Baixada Santista, água e esgoto. Aí recebi uma oferta naquela época, muito amigo, saudoso, engenheiro de primeira qualidade, engenheiro Renato Tanaka, já falecido, era o presidente aqui em Santos, da SBS, se eu tinha interesse em vir chefiar o departamento de esgoto de toda a Baixada Santista. Foi quando era um salto a mais na minha vida, financeiramente, carreira, tudo, né? E não deixei escapar, né? Fui a São Paulo, expliquei os motivos ao doutor Otacílio, ele os aceitou, e então eu me transferi para a SBS. Fiquei lá durante 4 anos e meio como chefe de todo o departamento de esgoto da Baixada Santista. Eu tinha 5 departamentos na minha mão, mais de 400 homens nesses departamentos, eram departamentos variados, né? Fiquei lá por 4 anos e meio, né? Foi quando meu sogro veio a falecer, né? Um homem voltado para o café, exportador de café, depois empresário com armazéns gerais. Então, ele faleceu. O filho, irmão de minha esposa, já havia falecido. Então, a família me convidou e eu aqui, assim, o pedido, e voltei para o café, né? Já com conhecimento de causa, certo? Que um outro ramo, né? Que é a Companhia Tamoio de Armazéns Gerais. A família detém, a sociedade, 85% do capital, são 2 armazéns, um de 5.600 metros quadrados e outro de 10 mil metros quadrados. Dito pelo Instituto Brasileiro do Café, armazém modelo para a guarda de café. Eu sou exportador de café, muito meticuloso, né? E implantou uma técnica moderna, naquela época, que até hoje permanece, para a guarda de café. Como que é isso? Ele me contava o seguinte, ele estava ele já tinha um armazém, né, o menor, de 5.600 quadrados, e aqui em Santos tem um problema muito grande, e o café é um material higroscópico, ele ganha peso e perde cor, dependendo do ambiente em que ele estiver. E aqui, muita umidade, clima assim muito variado, calor, né? Frio, muito, né? E ele estava no consultório da Itália, pegou uma revista para ler e começou a manipular. Quando ele viu um projeto de um galinheiro com telhado duplo para que as galinhas tivessem uma sobrevida maior, entendeu? E um clima mais temperado. Aí ele não teve dúvida. Ele arreou o telhado do menor, fez. E quando construiu o segundo, ele já fez com essa técnica. Existe um espaçamento entre um telhado e outro, em que a caloria sai toda pelo lado. Então você pode ir nos armazéns da Companhia Tamoio, 38 graus, 48 graus, até porque também é muito bem ventilado, temperatura normal, o café não perde cor, e é a grande fama que a companhia tinha perante o Instituto Brasileiro de Café, e essa gama imensa de exportadores de café que trabalharam conosco. Na época em que eu entrei na empresa, eram mais de 16 exportadores de café, e nós tínhamos capacidade entre os 2 armazéns para armazenar 350 mil sacas de café. E o café, então, não sei se armazenado em sacas. Como é que é essa história? Exatamente. Naquele tempo, o café vinha, porque mudou muito, né? Mudou muito. Antigamente, eu quando entrei no café,
eu falei, bom, vou gerenciar uma empresa junto com um primo meu, saudoso Chico, com quem eu aprendi muito, e faleceu precocemente. E infelizmente, né? Por onde? Pelo cigarro. Mas a vida é assim mesmo. Eu fumava. Eu operei com 34 anos, aprendi com a trombada que eu levei, nunca mais fumei. Hoje o cigarro me faz mal. Então, eu fui para o interior. Então era uma imensidão, aquela zona da Araraquarense, Sorocabana, era só. Mudou, né? O café foi caindo, hoje muito cana, hoje é mar de cana. Se bem que em várias regiões da Araraquarense, da Sorocabana, estão voltando a todo vapor com café. Queira ou não queira, é preço por preço. Um saco de açúcar custa 15, 16 reais. Um saco de café com tudo ainda está 110. Já chegou a 300 e pouco, né? Então eu rodei o interior todinho. Então naquele tempo, o fazendeiro colhia o café, beneficiava, né? E punha na estrada de ferro. E assim vinha para cá, porque no interior não existia armazéns. Ou eles deixavam na estrada de ferro, né? Se quisesse guardar para não vender, ou punha no vagão e descia a serra. Aqui em Santos existiam 36 armazéns gerais de café. Não sei como, não me pergunte por quê, porque isso é política de governo. Eles conseguiram liquidar com a Praça de Santos. Aqui existia Banco Central. Todo banco que se prezava fazia financiamento de ordem e conhecimento de depósito, que é um papel que vale dinheiro, entendeu? Então era um movimento monstruoso. Vide que no Porto existiam empresas de armazéns gerais como a minha, que na minha empresa não tinha mais capacidade, alugava armazém no Porto. No Porto existiam 17 empresas de armazéns gerais. Todas de café? Todas de café. Dá para citar algumas que eu ainda me lembro. Araraquarense, de armazéns gerais. Fidelidade, de armazéns gerais, que era dessa Anderson Clayton. Cafeeira, de armazéns gerais. Araraquara, de armazéns gerais. Aliança, de armazéns gerais. Enfim, várias empresas. Isso aqui era um campo de trabalho do sindicato dos ensacadores, uma monstruosidade. Sindicato dos ensacadores e é? arrumadores de café, né, que é o sindicato que eu hoje negocio. Até porque hoje, além de vice-presidente da Federação do Comércio, eu sou presidente do Sindicato dos Armazéns Gerais no estado de São Paulo. Então eu faço convenções coletivas de trabalho no estado todo. Mas, em particular, aqui em Santos, eu faço com os ensacadores. Porque em São Paulo existe outro sindicato e eu negocio com eles dentro da Federação do Comércio, para todo o estado de São Paulo. Aqui não, aqui é da Baixada Santista. Vai São Sebastião, enfim, todo este litoral aqui. Eles é que pegam a parte de sacaria. E hoje... E como é que é essa parte de sacaria? O que eles trocam? Naquela época que eu estou lhe falando, que eu vim para cá, o sindicato dos ensacadores eram sindicatos, tirando da estiva, eram dos mais fortes aqui da Baixada Santista. Era um número muito grande de associados e de carregadores de café, porque tudo saía por aqui. Tudo saía por aqui. Hoje a meca do café é Varginha, que existe lá um porto seco. Lá não tem mar, não tem nada. E você embarca café lá como se estivesse aqui em Santos. Jogaram tudo para lá. Política, negócios de política governamental. Grande parte de produtor mineiro, né? E governadores que na época eram cafeicultores e tem toda aquela política, né? E jogaram tudo para Varginha. Hoje Varginha, eu nem sei lhe dizer a quantidade de armazéns e de firmas que atuam. Mas aqui em Santos, Armazéns Gerais, só existem 3 empresas, né? Que é a Companhia Produtores de Armazéns Gerais, a Companhia Cafeira de Armazéns Gerais e a Dínamo de Armazéns Gerais, para café. Mas é coisa assim,
Naquela época, como eu lhe falei, existiam 3, 4 milhões de sacas disponíveis para você comprar aqui. Hoje, pelos relatórios que eu recebo da Associação Comercial, é coisa de 20, quando tem 30 mil sacas, está estourando. Ou seja, é remanescente que vem para cá para alguma manipulação, para comércio interno, entende? E alguma liga que tenha que fazer com o café que já tem aqui, até para exportar. Mas existem só 3 companhias de armazéns gerais aqui em Santos. São feitas ligas aqui? Como é que é? Sim. O forte é Minas Gerais hoje, né? Sei. Minas Gerais e armazéns que existem no estado de São Paulo. Mas os cafés são todos eles selecionados por peneira, que a gente costuma chamar, né? De peneira 9, 10 até 18, às vezes 19, e o moca. O moca é a bolinha. É o café, porque, se não me engano, foi Juarez Távora, candidato a presidente da República, né? Eu era garoto ainda, mas o pessoal do café conta essa história, que ele num dia de palanque, ele falou, olha, gente, o Brasil é o maior exportador de café, nós temos que plantar bastante pé de café moca. E para quem entende do café, falou, pô, o cara pisou na bola, né? Porque você tem o caule, tem o ramo, né? Então, para toda pessoa, ver, quem está perto do caule vai aumentar o grão, ou seja, vai abrir o grão mais. Então, é o seguinte, dependendo do pé, você tem peneira 19, peneira 18, peneira 17, 16, 15, 14, 9, 10. E o da ponta, que não tem força para abrir, é a bolinha, que é o moca. Como que você vai plantar pé de café moca? Existe hoje o pé de café moca, que é tudo bolinha, que é o café Conilon, que é o da África. E que é largamente plantado no Espírito Santo, que é o maior produtor brasileiro de café robusta, né? Porque o nosso café é o arábica. Eu queria voltar um pouquinho, o seu Cícero não contou pra gente como conheceu a sua esposa. A minha esposa, tempo de jovem, né? Os clubes da Ponta da Praia, naquela época, uma vitalidade de uma força incontestável, pela ordem internacional, o Regata Santista, o Vasco da Gama e o Saldanha da Gama. Então, você aqui em Santos, a garotada, era baile, um clubinho, né? Frequentei muito o IT Clube ali, hoje estou vendo um prédio monstruoso ali, levantando no Canal 2, uma quadra para dentro da praia, né? E era a gente frequentar clubes, carnaval, tudo, né? E época de São João, papai militar, né? Eu tinha o privilégio de não precisar ser sócio de clube nenhum, porque como militar, papai é que dava a guarda, né? Policiamento, então a gente tinha permanente de todos os clubes, né? O primeiro clube que papai entrou, porque esse também não dava para patrulhar, que era no meio do mar, o Clube de Pesca de Santos. E eu lá entrei com 13 anos de idade, com 15 aspirante, 30 anos, né? Então, já estou, pela minha idade, já estou com, não sei se é 18 ou 19 anos, que eles lá chamam de jubilado. É aquele que pagou 30 anos, não paga mais e vai usufruir todos os direitos, né? Então, época de São João, estava ali os amigos de noitada, Ivampa, Adilson, Vitinho, Coelho. Gente, olha, hoje tem a festa no Internacional, baile de São João e tal. Acho que temos que ir para lá, não temos? E lá fui. Nessa época, o colégio que eu falei, eu estou meio confuso se era antes Colégio Marçal. Até porque a filha do dono, por esse destino que eu vou chegar onde eu estou, é a minha prima hoje, que é a prima irmã da minha esposa. Era Marçal, depois passou para o Monte Serra. Então, eu na época já estava no terceiro ano do Monte Serra
E o professor de educação física, tinha jogos colegiais, pediu que eu desse força a ele, até porque eu também na época ali de praia, no Olímpia, né? Ou era futebol ou era voleibol. A gente tinha barraca de praia, tudo, que eu desse uma mão a ele para formar o clube para disputar o campeonato colegial. E eram as meninas maiores, tudo, e no meio delas estava a Regina Helena Marçal. O pai foi dono, né? E ela miudinha, brincava muito com ela, mexia com ela, coisa e tal. Bom, aí nós fomos aquela noite ao Internacional, para a festa, coisa e tal, e você como quer dar a sua paquerada, né? Tem que dar a primeira rodada no salão para ver como é que é o negócio, né? Onde você vai poder se encostar, se você conhece alguma menina, para você começar a dançar, coisa e tal. E nessa rodada, eu vi a Regina Helena, minha prima, sentado na mesa com a minha hoje atual esposa e uma senhora, minha sogra, que onde a filha fosse, estava no pé. Eu vi e falei, bom, eu vou tirar a Regina Helena para dançar, para começar a dançar, né? Só que quando eu falei, bom, agora eu vou, que eu cheguei perto da mesa, a Regina Helena já tinha saído para dançar. Falei, bom, agora eu não vou perder a viagem. Cheguei lá, falei, senhorita, gostaria de dançar? Pois não, vamos dançar. Começamos a bater pena. Pô, mas eu vi a Regina. Não, a Regina Helena é minha prima, irmã, coisa e tal. E vim aqui para desanuviar um pouco a minha cabeça, desanuviar a sua cabeça, porque namorei um rapaz há muito tempo, briguei, não tem volta, coisa e tal. Tá, acabei de dançar, deixei ela lá, coisa e tal. Dancei, falei, pô, vou voltar a dançar com aquela moça de novo. Ah, fui lá, vamos dançar, coisa e tal. Tá, tudo bem. Acabou ali tudo, nessas indas e vindas de praia. No dia seguinte, dei de cara com ela, na praia. Ué, você aqui na praia? A Regina Helena não estava. Eu estava com outras amigas, tudo. E batemos papo, caminhamos, coisa e tal. Ela perguntou para mim assim, você não é sócio do Clube 15? Não, não sou. Mas de vez em quando vou lá, até porque o porteiro, o Gilberto embaixo, o Clube 15, tradicional, né? Infelizmente, depois de quando saiu, é a história de Santos aí, teve a oportunidade de se fundir com outro grande clube, que é o Caiçara, não deu certo. Ela perguntou para mim, você não é sócio? Não, não sou sócio. Porque eu sou sócio de lá e eu costumo de noite e as domingueiras lá, coisa e tal. Eu falei, bom, é por aqui que eu vou. Entro no Gilberto, jogo as minhas partidas de sinuca, 15 tinha umas mesas para sinuca. Nessa época a sede era na praia, com Marcílio Dias. Nessa época a sede era da praia com Marcílio Dias. Na praia, naquele clube que, meu Deus do céu. Bem, então naquele dia, Gilberto jogou uma sinuca aí, 2, 3 amigos. Tudo bem, não era sócio, né? Mas sabia que eu era filho do Coronel Cícero. Tudo bem, permanente. Não era sócio, mas tinha permanente. Tanto assim que pulei muito carnaval no Clube 15. Né? Entrei, né? Joguei 2 partidas. Vi que começou a bagunça lá em cima. Falei para o garotada, fiquei jogando aí a hora que não quiserem mais, saiam. Que eu vou lá em cima ver uns amigos, coisa e tal. Os amigos eram... Fui, rodei, pum. Encontrei ela. Ô, Ilze, tudo bem? Você por aqui? Ué, você não é sócio? Não sou sócio, mas papai como militar, eu tenho permanente. Não frequento muito, né? Até porque... Como é que eu vou poder explicar isso para você? Papai não era muito afeito, assim... Festeiro de primeira linha. Pouca gente deram festas como meu pai aqui em Santos. Aí, no outro dia, estava relembrando com o diretor, hoje, da Colômbia de Armazéns Gerais, e sobrinho do dono do Hotel Martini, que era o Gustavo Martini, que foi vereador, que foi deputado. Papai dava festas homéricas junto com o Martini.
nos clubes aí. Papai era festeiro de primeira hora. Então, cogitava, vamos dançar. E eu me lembro como se fosse hoje, porque depois ela me contou isso. Diz ela, de noite, ela sonhou, não sei se comigo, mas no sonho, era um rapaz de blusa verde e estava na moda naquela época, feita aquelas jaquetas americanas, que tinha 2, 3 listinhas aqui assim. E eu, palmeirense, pedi para a tia Janete, que era a mãe do Coelho, meu compadre hoje, tia Janete, pô, faz uma jaqueta para mim, que eu quero um lista verde. E na época, depois, eu até fiquei com remorso, mas foi a dona Janete que fez. Minha mãe, dona Dari, vi em toda essa minha existência poucas pessoas tricotarem como minha mãe. Minha mãe ia para o cinema, levava o tricô dela, ela começava à frente de um tricô, ela terminava no fim do filme. Se ela cismasse, ela fazia Não, isso não é, falando sério. E não é tricô trabalhado. Aquela malha inglesa toda, aquilo minha mãe fazia, aquilo você não acredita. Eu cansava, garotinho, de pôr a lã aqui para minha mãe fazer a bolinha. E eu só aqui, fazendo para ela embolar. Mamãe, tricoteira, deixou 1000 alunas aí, tá? Para que tricotassem. Depois eu vou voltar a falar uma coisa da minha mãe. Então, ela me contou que ela teve um sonho naquela noite e que foi com a blusa que eu cheguei no Clube 15. Eu falei, meu Deus do céu, será que isso não é alguma coisa para me pegar? Não, ela até hoje jura que ela teve esse sonho que viu. E eu estava com a blusa verde e com aquelas listinhas brancas, né? Que eu tinha pedido para a tia Janete me fazer. E ali eu comecei a frequentar o 15, que não era o meu métier. O métier era mais os clubes da pronta da praia. Vamos dizer assim, os clubes mais populares. Tem o Clube 15, clube de elite de Santos, né? Sociedade. Né? E eu não era muito afeito, sabe? Filho de militar, né? Sabe? Se bem que nada quer dizer filho de militar. É que meu temperamento, até hoje eu não frequento sociedade. É difícil você me ver assim, numa foto, num filme. Você quer me ver hoje? E quando eu estou disponível, e o meu amigo Porto, que é o gerente do Sesc, sabe, eu colaboro em tudo. Aí você me vê no jornal, numa atividade do Sesc, num filme, mas sociedades. Então lá fui e lhe disse que eu havia feito vestibular em Curitiba. Nessa época eu já estava na faculdade. Então, quando eu vinha de lá, fim de semana, aqui por Itariri, terra, viagem dura, peguei aquilo ali, dureza. Eu ia ao 15 e comecei a namorar. Aí foi, e depois de 2 anos e pouco, 3 anos e pouco, eu já com idade avançada, 27 anos, né? Eu resolvi nos casar. Foi quando, então, eu já estava na faculdade em Curitiba, né? E ela tinha 17? Quem? A sua esposa? Não, minha esposa tem 1 ano e pouco mais do que eu. Ah, tá. Já éramos bem maduros, né? Para aquela época já éramos bem maduros, né? Então, o senhor falou bastante dessa coisa dos clubes. O senhor tem algum conhecimento ou se lembra dos tempos que aqui se jogava, que tinham cassinos que... Eu não sei se... Não. Eu quando cheguei aqui, eu lhe disse no começo, o papai veio comandar o quartel, que era o Cassino Miramar. Já tinha acabado. Mas, pegando essa deixa de voltar para trás... Tá certo. Mamãe de Goiás Velha, como eu lhe falei, amiga de Cora Coralina, de Goiás Velha, em que eu tendo chance eu vou lá, porque até hoje eu tenho família lá, tenho primos meus que têm pousada, uma pousada de coisa. Minha esposa diz que ela é goiana, minha
esposa gosta muito de antiguidade. E ela, em Goiás Velho, aquilo é o mais sublime do mundo. A primeira vez que ela foi lá, ela disse que aquilo para ela era... Ela não podia descrever a alegria dela de estar em Goiás Velho, e realmente cidade histórica, tombada, né? E mamãe não teve muito estudo, fez aquele básico e veio o filho, esposa de militar, vai para lá. Minha mãe com 54 anos resolveu fazer e entrou entre as primeiras curso de filosofia da Universidade Católica. Levou praticamente nas costas a classe inteira, fazendo trabalhos, se reunindo. Mamãe falava, e ela dizia, tudo que eu não fiz na minha meninice, eu vou fazer agora. Minha irmã foi para os Estados Unidos, e ela falou, pô, gente, eu vou para lá, vou encontrar amigos, tudo. Primeira coisa, eu vou aprender o inglês. Minha mãe, em coisa assim de meses, fechando um ano, minha mãe já falava inglês correntemente. Minha mãe falava inglês, francês, alemão, italiano, dava aula em casa depois de feita a faculdade de latim, de português. Minha mãe era mestre em português, mestre em português. E queria... Falei o japonês? Então eu vou dizer o porquê que ela ia... Ela aprendeu japonês, tá? O básico, vamos dizer assim. Depois ela foi para os Estados Unidos, adoeceu e veio a falecer. Como todo casal, recém-casado, chega uma hora que você... Bom, agora vamos arrumar o herdeiro, né? E minha esposa tinha complicações. Numa de nossas vindas para Goiás, porque hoje meu irmão, tios, ainda tenho todo em Goiânia, e espalhado por lá, Goiás Velho, né? Fez lá exames, tudo, e naquela época estava surgindo em São Paulo uma fama muito grande, amigo de meu irmão ginecologista e obstetra, livre-docente da faculdade, professor, tudo, na Universidade de Goiás, hoje é afastado. Num dos telefones, eu falei assim, Celinha, você procura levar a Ilse no Milton Nakamura. Procura ele meu nome, sou meu irmão, coisa e tal, e o Milton está na crista da onda. O doutor Milton Nakamura foi em São Paulo, fora o professor Campos da Paz no Rio, foi o cara que fez o primeiro bebê de Proveta. Fiz uma grande amizade com o Milton. Para minha esposa até hoje é Deus no céu e na parte Milton Nakamura. Infelizmente, e muito cedo, ele teve um acidente e veio a falecer. Depois de 8 anos e meio de casado é que eu vim ter o Guilherme. E mamãe estudou japonês para assistir o parto e agradecer ele pelo nascimento do neto. Então, mamãe era de uma versatilidade para línguas. Ela dava aula de alemão, dava aula de francês, latim não queria saber. Era o que ela realmente gostava, né? E me lembro como se fosse hoje, ela, no trote dela, trepando no bonde, de Anágua, jogaram ela de Anágua no mar, uma senhora, 50 e poucos anos, ela topava tudo. Aquela mulher que ela ia para Goiás Velho comigo, tirava a roupa, ficava de Anágua, entrava no Bacalhau, entrava no Rio Quente, ela visse água, lembrasse a meninice dela, aquela era a mamãe. Ela então era uma alegria muito grande, uma mulher muito especial. Eu queria que o senhor descrevesse para a gente, seu Cícero, como é que eram os clubes da Ponta da Praia? O senhor falou até inclusive em ordem. Os clubes da Ponta da Praia, eu inclusive nadei por muito tempo na mão do professor Euni, que está ainda hoje, um grande treinador, né? Eu tive o prazer de nadar com uma menina que era minha vizinha, fantástica como nadadora. Aliás, naquela época tinha, mas ela era Marion Meyer, era minha amiga, eu morava na rua Ceará, ela morava no fundo, que é Rio Grande do Norte, né? E nós íamos juntos
treinar, porque o pai dela era cronometrista, era o cara que jogava ela na piscina, tudo, entendeu? E eu nadei muito tempo também no Saldanha. Nunca fui grande nadador. Meu negócio era bola. Meu negócio era bola, se bem que gozado, né? Se você me perguntar assim, só jogou bola e nadou? Olha, eu fiz de tudo. E meu filho, hoje, advogado, com 27 anos, foi igualzinho. Só que o meu filho teve um negócio que eu não fiz, porque eu não era, vamos dizer assim, costuma-se falar, né? Filho de pai rico. Meu filho fez até hípica. Eu podia ter feito hípica na polícia militar com os cavalos do meu pai, mas para mim, para minha idade, né? Meu filho também, exímio. Meu filho jogou na seleção tênis de mesa, foi com 10 anos disputou Master de tênis de campo, jogou futebol de salão, nadou eximiamente, tanto assim que internacional, acabando uma competição de garotos de 10, 12 anos, o professor João, que hoje ainda é técnico do Internacional, veio e falou, doutor, eu quero esse menino na minha mão, que eu vou fazer esse menino campeão, coisa e tal. Mas o Guilherme é o mesmo temperamento que eu. Fazia um negócio um tempo, já queria outro. Então eu fiz de tudo. Eu joguei vôlei, eu joguei basquete, eu nadei, eu joguei futebol nos Estados Unidos. Um outro esporte também que não dava e também não levava jeito era o tênis, né? Esse eu não pratiquei. E essa sua atividade foi toda ali nos clubes da Ponta da Praia? Não. Natação só fez no Saldanha? No Saldanha não. Os clubes de lá eram, a maioria, natação e o remo, que era muito forte. O senhor fazia remo também? Não. Nunca fiz. E tinha então, o vôlei e o basquete. Eu me lembro, Santos, naquela época, papai aqui administrava toda a parte de policiamento, os Jogos Abertos do Interior que tinham aqui em Santos. Era uma coisa fantástica. Hoje são. Mas eu não sei se com aquela paixão que aquela época tinha. Né? Aquela época tinha. E meu pai também era muito chegado ao esporte, tanto assim que ele fez. Papai foi o primeiro presidente do Círculo Militar de Santos, que ele fez questão de fundar, que é ali na Conselheiro Neves, onde tinha o GEMAC. E hoje ali eu acho que é a sede do comando do Exército, ali na Conselheiro Neves. Pulei carnaval, organizado por meu pai, no forte, em frente aos clubes da Ponta da Praia, que o papai recuperou aquilo lá tudinho. Hoje aquele prédio, se não me engano, pertence à Soamar. Mas eu pulei carnaval lá. Papai chegou a fazer para os associados do Círculo Militar baile de carnaval do lado de lá. Bom, nesse tempo todo, o que o senhor acha que mais mudou desde que o senhor começou a mexer? Eu vou me centralizar um pouco na área do comércio aqui em Santos. Bom, para mim mudou tudo. Eu cheguei a falar para você que aqui em Santos existiam 36 empresas. Vamos situar nessa área que eu depois o senhor atuou. De 71 eu voltei, foi o café. Na época existiam 36 armazéns gerais para manipular café. Sindicatos ensacadores tinham mais de 3 ou 4 mil associados. O estoque no Porto Santos variava de 3, 4, às vezes 5 milhões. Tanto assim que não havia mais vaga nos armazéns privados, fora da área, alugava-se armazém das docas para guardar café. Porque não existia armazém no interior. Existia Banco Central. Existia uma montoeira de banco que só lidava com warrant e conhecimento de depósito. Que hoje acho que esse gerente de banco nem sabe o que é isso. E é a coisa mais forte que existe na lei dos armazéns gerais, que é de 1902. Imexível e intocável. 2 motivos. O warrant, conhecimento de depósito, que é um papel que você vai no banco, assinado por o diretor da empresa que recebeu a mercadoria, te dá dinheiro. Claro que na hora que você for mexer na mercadoria, você tem que devolver o dinheiro para ele te devolver o warrant, para você entregar para a armazenadora para te entregar a mercadoria. E o fiel depositário. São 2 coisas aqui no Brasil que dá prisão em 24 horas. Pensão alimentícia e fiel depositário. Então,
Só essa mexida, veja, de 36 armazéns gerais de café, hoje tem 3. De 4 a 5 mil associados, sindicatos dos ensacadores, mão de obra, trabalho. Hoje, não sei se tem 1000. Banco, milhares de bancos daqui foram embora. Banco Central, sumiu daqui. Então, eu acho que nesta área, para a cidade, foi sem dizer que a rede armazenadora de Café de Santos era a maior recolhedora de impostos, no caso ISS, para a Prefeitura Municipal da cidade. Que hoje é ridículo, né? Porque 3 empresas de armazém, um estoque de 30 mil sacas de café, naquele tempo tinha 3, 4. E o giro muito grande. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu manipulava ao mês 250 a 300 mil sacas. Para sair umas 100 a 150, que era o que a empresa, com os exportadores, tiravam para exportação. Porque você põe o café tudo misturado e você tem que fazer a manipulação com as máquinas para chegar naquela venda que você fez, ou seja, tirar as impurezas, sabe? Então, isso tudo era daquele montante aqui, né, de café que vai na liga, sai o bom e sobra o resto. E o resto, o que é? Comércio interno. Torrefação de café. Sim. Então, eu acho que esta área, para mim, aqui em Santos, foi a que eu tive mais envolvida, foi a que eu vi assim. E o senhor acha que tem alguma perspectiva dessa área ser preenchida por outras atividades ou outra coisa? Ou como é que vai ser essa mudança? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Pelo cargo que eu exerço na Federação do Comércio, pela presidência que eu exerço como presidente do Sindicato dos Armazéns Gerais e nesse campo conselheiro do SESC, né? Eu venho atuando, até foi um chamamento que eu tive do presidente Abraham Scheinman, falou assim, Cícero, pô, o Sindicato dos Armazéns tem 52 anos, pô, nunca vi um juiz classista lá para defender os interesses da categoria. Eu falei, presidente, eu nunca, por ter a minha atividade do dia a dia como empresário, né, eu nunca me ative a isso, mas, senhor, pô, eu acho que você, para defender essa categoria, uma categoria forte de serviço, você tinha que ser. Eu falei, bom, tenho a impressão que o cargo não é meu, o cargo é da Federação do Comércio. Se o senhor acha, eu posso providenciar, o senhor toma as providências, e assim foi feito. E eu entrei. Minha primeira gestão foi como suplente, hoje eu sou efetivo, mas com a reforma do judiciário, essa categoria foi extinta, o meu mandato vai até março de 92. Então, eu sou, além de engenheiro químico sanitarista, que até hoje eu procuro ler, vejo matéria, eu sou apaixonado pela área do café, a empresa da família é de Armazéns Gerais de Café, eu estou num projeto aí, até porque tenho certeza que eu vou ter o amparo dos milhares de amigos que eu tenho, como exportadores, como classificador de café. É um projeto aí que eu estou nele, é assim, meio segredo, não dá para contar, mas se Deus quiser, se eu tiver o amparo que eu espero ter, eu ainda, ano que vem, eu estou voltando para o café. Eu levo ainda muita fé, porque a plantação é muito grande, é um commodity assim, internacional, não vai ter gente que falar, hoje em dia ninguém mais toma café. Sempre vai ter, ou mais ou menos, com as turbulências de mercado, né? E eu acho que ainda tem um cantinho aqui para mim e eu pretendo voltar nessa área de café. E então, quais foram as lições que o senhor tirou ao longo da sua carreira aí no comércio, você mesmo como engenheiro sanitarista também, acho que é uma outra, um serviço até. Principal delas todas, perseverança em cima daquilo que você acha que é válido. Você está gastando os seus 24 horas do dia
para aquele prazer seu, né? Porque você, para fazer alguma coisa, você tem que ter prazer. Por exemplo, essa minha volta ao café. Claro que eu vou sair da minha atuação como juiz classista, eu me considero, até agora não declinei a minha idade, mas também não é para esconder, porque eu já falei que sou nascido em 8 de abril de 39, é só fazer as contas. Bem, o senhor tem 62 anos de idade, me considero moço, até porque tenho uma atividade ativa em esporte, não sei ficar parado, caminho demais da conta, já passei por um problema circulatório, né? Então, eu sei as minhas 3 categorias de médico que eu tenho que ir 2 vezes por ano, e assim eu faço religiosamente, ou seja, me cuido, né? Então, é o motivo que eu estou fazendo força, em cima de força, para mim voltar para a minha atividade. Honestidade nos seus propósitos, retidão nas suas atitudes. Isso eu acho, para mim, como ariano ou com uma formação familiar que eu tive, são coisas primordiais. Eu acho que se a pessoa não tiver retidão, não tiver perseverança, não for honesto com os outros e consigo mesmo, não vai atingir. Na primeira, ele vai trombar com um muro na frente que ele não está esperando. E é desse modo que eu procuro agir, transmitir isto para os que estão em meu lado e, por que não dizer, primordialmente, para o meu patrimônio, né? Que é o filho que... Seu filho trabalha em que ele? Meu filho, garoto que... Bom, qual é o pai que não vai puxar a sardinha para o lado do filho? Aí eu tenho que puxar, meu patrimônio. Meu e de minha esposa, porque eu sozinho não faria nada sem minha esposa. E acho que hoje, muito mais até minha esposa, pelo acompanhamento do dia a dia do que eu. Eu mostrei a ele minha retidão, enfim, meu modo de ser, para que ele se espelhasse em mim. E realmente ele fala, tinha quem puxar, puxou o pai. Meu filho fez uma carreira brilhante, desde do maternalzinho até o final. Fez direito. Garoto extremamente leitor. Despesa que meu filho me dá. Se você for em minha casa, você não entra no quarto. Hoje entra, porque hoje ele está residindo em São Paulo. Na época de estudo você não entrava. Era despesa que meu filho dava, livraria. Por quê? Aos 4 anos de idade, quando começou, minha esposa, leitora de primeira linha, puxado já do pai, transmitiu isso para o meu filho. Então, meu filho já manipulava os livros de Monteiro Lobato, e me escutava, e pá, meu filho é um exímio leitor. Eu tive uma grande felicidade. Ele, no 4º ano de faculdade, ele foi bater um papo. Ele me pediu, pai, o meu negócio é societário e eu gosto disso, daquilo. Outra coisa também que me apaixona é o Itamaraty. Bom, Guilherme, será que o senhor não conseguia que eu tivesse uma fala, uma entrevista? Minha paixão é o Dr. Modesto Carvalhosa. O Dr. Modesto Carvalhosa hoje é um dos maiores societários desse país. Para encurtar a história, falei com o Abraham Scheinman. Abraham, sei que você é amigo do Carvalhosa, inclusive várias... Volta e meia ele está dando pareceres, ainda agora há pouco tempo foi elogiadíssimo pela doutora Luliana do SESC, por um parecer que ele deu para esse problema de quererem acabar com o SESC. Eu acho que a tese dele, ele ganha de todo mundo. O Guilherme foi bater um papo com ele e depois de um papo de 2, 3 horas, ele falou assim, olha Guilherme, volta aqui quarta-feira. O Guilherme voltou lá na quarta-feira, na hora aprazada, bateu um papo com ele. Doutor Pedro, que é outra paixão do meu filho também, que trabalha no escritório lá, falou, Guilherme, vamos descer. Aí ele chegou lá embaixo, abriu a porta e falou, Guilherme, a partir de semana que vem essa sala é sua. Então o Guilherme acordava todo dia,
15 para 5 da manhã, pegava o executivo com outros amigos da Federação do Comércio e gente que trabalha em São Paulo, ali em frente à casa do saudoso deputado Atier Jorge Cury, no Canal 3. Chegava em São Paulo 7 e pouco, 8 horas já estava no Modesto Carvalhosa, descia às 6h10 já na faculdade. E assim ele fez 2 anos. Então veja a bagagem que esse garoto adquiriu, sendo, vamos dizer assim, adotado pelo Dr. Modesto Carvalhosa. Que eu já fui pessoalmente agradecer a ele, adoro o Guilherme. Bom, quando acabou o curso, ele falou, pai, eu vou tentar o Itamaraty. Eu falei, meu filho, toca o pau. Ele ficou 1 ano estudando, também para encurtar a história. O Guilherme ficou por 3 pontos. Aí ele falou, bom, agora eu vou traçar minha carreira societária. O Guilherme hoje está em São Paulo, está residindo lá na Aclimação, foi onde eu nasci na Lins de Vasconcelos, mas morei o tempo todo na Aclimação, na Rua Espírito Santo. O Guilherme está lá em cima na Aclimação. E ele é advogado societário, uma grande empresa de advogados societários na Líbano de Badaró, que é a Tosini, Freire, Ferreira e Silva. Ele atua nessa área de advogado societário. Muito bem. Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Queria saber se o seu Cícero é supersticioso. Super realista. Super realista. Não é, olha, fizeram uma cumba. Eu acho que isso é tudo normal. Não tenho a menor superstição. Mas acredita em horóscopo? Olha, para dizer uma coisa para você, não sei se isso é até bom, tem gente que fala, pô, você é muito pé no chão. Eu sou pé no chão, eu não dou um passo se eu souber por que eu estou dando esse passo, sem antes analisar, porque você dá um passo e trombar com um muro, aí para você se refazer dessa trombada, então, eu sou muito realista, não acredito nada. O cara disse que vai fazer reza contra você, pode fazer. Meu Deus está lá em cima. Sou católico. Hoje, praticante é minha moda, fui muito atuante mesmo. Acho que até é um prazer citar isso como católico eu sou. Cursilho de cristandade, encontro de casais com Cristo, trabalhei demais da conta, tive que sair. Eu fazia um quadro que o pessoal achava que era cineasta, quando não era. Então achei por bem treinar, né? Fiz em várias igrejas de santos, né? Minha esposa também adorava o quadro, era um quadro cômico, que você, numa hora que você vai no encontro desse, você toma tanta pancada, tem que ter uma hora que você tem que dar risada, e aquele quadro para dar risada era o meu, né? E fiz o encontro de diálogo em São Paulo, no Imbu também, que é um encontro que eu considero para casais, assim, para casar, porque o encontro de diálogo é você e a sua esposa praticamente 3 dias, claro que tem palestra, mas você olhando no olho e a tua esposa olhando no olho também. E ali muita coisa você consegue, claro que se houver boa vontade dos dois lados, né? Encaixar. Então, eu acho que foi muito gratificante esses 3 cursos, se é que eu possa dizer que eu pratiquei, né? Até porque eu tenho uma formação assim, como eu falei, Itaquaquecetuba, eu era o coroinha da igreja. Então, muito católico, minha família muito católica, meu pai, minha mãe, meus avós, tudo. Então, inclusive minha avó Simeona queria que eu fosse ser padre. Eu falei, padre, acho que eu não levo jeito. Mas então sempre atuei dentro, entendeu? Mas o tempo vai passando, as coisas vão se mudando, você vai, de certa forma, se acomodando, mas as minhas orações, as minhas passagens na igreja, minha missa, assim, não com tanta frequência que eu ia, mas não sou capaz de me desligar. Já faz parte do meu ser, né? Já faz parte do meu ser. E tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que nós não perguntamos? Não sei, acho que eu falei tanto. Eu sou falador, viu? Se deixar eu falar, eu vou embora. E o que o senhor acha de ter participado dessa entrevista? Olha, eu acho que
como depoimento, assim, ao vivo, para um museu, né? Eu acho que é de interesse do museu e para o entrevistado, é altamente gratificante. Vocês me deram chance aqui de voltar um pouco à minha meninice, falar das minhas amizades, entendeu? E, enfim, é muito gratificante, né? Muito gratificante. Então, agradeço muito. Foi muito bom ter o senhor aqui. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigado.